Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de História. Estamos retomando agora as nossas atividades. Vamos falar hoje sobre o feudalismo. Então, nós já vimos queda do Império Romano, já vimos Império Bizantino, e nós vamos ver aí o período da história que fica entre a queda do Império Romano, que ocorreu em 476 d.C., até a tomada de Constantinopla pelos turcos, que ocorreu em 1453. Todo esse período, que corresponde a aproximadamente 1000 anos, é caracterizado por um modo de produção muito particular, que é o chamado feudalismo. Então, nós vamos falar sobre o feudalismo, sobre as características gerais das sociedades dessa época, principalmente sobre a influência religiosa. A Idade Média, quando a gente fala de temporização, ela vai desde o século V até o século XV. Então, aí nós trabalhamos com 10 séculos. E esse período costuma ser dividido pelos historiadores entre a Alta Idade Média, que são esses primeiros séculos do período medieval, que vai do século V ao século X, e Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. O final da Idade Média, que nós vamos conversar depois sobre isso, vai existir uma aula sobre isso, mas vai ser marcado lá no século XV, que vocês já devem lembrar, pelas primeiras navegações, pelo movimento renascentista. Então, alguns acontecimentos muito importantes marcaram a transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é um conteúdo que a gente vai ver depois. A princípio, o que é importante nos basearmos agora e entendermos, principalmente partindo de um conceito, é feudalismo. O que era? É uma das palavras-chave mais importantes desse período da Idade Média. Feudalismo, se a gente quisesse conceituar, nós vamos para este conceito mais padrão, é um sistema político, econômico e social que predominou durante a Idade Média e que se baseava em relações e serviços de produção. O feudo é a propriedade de terra. Mas atenção para isso, nem sempre o feudo foi considerado propriedade, a terra em si. Antes da Idade Média, feudo não tinha esse significado. Feudo era algo de bastante valor, mas não exatamente uma propriedade de terra, viu? Então a gente já conhece o feudo como terra, porque a gente já tem esse conhecimento da Idade Média. Durante toda a Idade Média, de certa forma, falando de uma forma um pouco vulgar, houve uma regressão das sociedades. Por quê? Porque a ciência não vai se desenvolver, o comércio não vai ter continuidade, né? Ele estagna ali no Império Romano, então as populações migram para o campo. Há gradativamente esse início, esse desenvolvimento do sistema feudal, e isso vai deixando de lado algumas questões que eram importantes e que deixaram de ser. O comércio, por exemplo, essa vida urbana, por exemplo. Então, isso é que marca esse período da Idade Média. Quando o feudalismo começa? Quando o feudalismo termina? O feudalismo começa exatamente quando existe a queda do Império Romano, porque existe um efeito de consequência após a invasão dos bárbaros no Império. Então, gradativamente, as pessoas iam migrando desta configuração urbana para a zona rural, e aí nós temos um êxodo urbano e não um êxodo rural. As pessoas fugiram para o campo, migraram para o campo para recomeçar as suas vidas. Lembrando que durante o Império Romano, essa questão de conquistas territoriais, né, de doação de terras, ela foi muito feita, foi muito vivenciada pelos imperadores, por exemplo, que distribuíam terras para os generais, não é? Os generais faziam isso, que distribuíam, na verdade, terras para os seus soldados. Então, muitas pessoas possuíam vastas propriedades de terra e eles migraram para o campo para recomeçar. E essas pessoas que possuíam terras, por sua vez,
tinham esse poder nas mãos, porque possuíam o que se tinha de mais precioso na época, um lugar para se viver, para se plantar. E as pessoas que não possuíam terras dos camponeses, mas que não tinham essa propriedade, migraram também para o campo e precisaram se estabelecer nessas terras desses grandes senhores, que nós vamos chamá-los de senhores feudais, porque são os grandes proprietários dessas terras. E assim, o modo de produção feudal trouxe para as sociedades da Idade Média uma relação muito íntima com a propriedade, com a terra. Tudo, na verdade, girava em torno do feudo, da terra, era o mais importante. E aí eu vou falar agora sobre essa relação de suzerania e vassalagem, para que a gente entenda direitinho, porque é um pouquinho complicado, alguns alunos acabam se equivocando depois e achando que o vassalo vai ser sempre um servo, e não é bem assim, tá bom? Que relação é essa entre suzerania e vassalagem? Quem é suzerano, quem é vassalo e como que ocorre essa espécie de acordo? O suzerano é o grande senhor feudal, é aquela pessoa mais importante que possuía as propriedades de terra. O vassalo, por sua vez, podia também ser nobre, fazia até parte da nobreza, mas que não tinham essas propriedades de terra, que precisavam dessas terras. E aí o que acontecia? O grande senhor de terra, o suzerano, ele cedia parte dessas terras para o vassalo e existia um acordo. Qual era o acordo? O suzerano ele tinha que ceder propriedades para o vassalo e tinha que garantir a proteção desse vassalo. Em contrapartida, o vassalo que recebia a propriedade feudal, ele teria a obrigação de dar apoio militar ao suzerano, de colocar suas tropas a serviço do suzerano. Então, essa era a relação de suzerania e vassalagem. Um vassalo, que também podia ser nobre, na maioria das vezes era nobre, poderia ser suzerano de uma pessoa de menor porte. Quando eu digo menor porte, não é em estatura, não. Quando eu digo de uma pessoa que teria menos propriedade, que teria menos importância naquela sociedade, que não tinha tantos bens. Então, esse que já era vassalo poderia se tornar suzerano de uma pessoa um pouco mais pobre do que ele. Então, essa era a relação de suzerania e vassalagem, lembrando, para não confundir com servo. Servo era aquela pessoa que realmente não tinha nada, não possuía nada, nenhum bem, era um camponês e que atuava aí quase como um escravo nessa propriedade feudal. Esse é um breve resumo, mas eu acredito que ficou bem claro. Quem cedia, quem dava o feudo era o suzerano. Quem recebia o feudo era o vassalo. E isso é uma relação basicamente entre dois nobres. Então, geralmente, suzerano e vassalos eram nobres, faziam parte da nobreza, mas é claro, um possuía mais bens que outros, como era o caso do suzerano, o grande senhor feudal. E existia uma relação de fidelidade que é muito importante a gente destacar. Era uma relação levada muito a sério, existia todo um ritual da passagem do feudo do suzerano para o vassalo, aquele que recebia a propriedade de terra. A Bíblia estava envolvida nesse ritual, eles faziam um juramento de fidelidade ali com as mãos sobre a Bíblia, porque, como eu disse para vocês, essa relação era quase que um contrato. O senhor feudal suzerano ia garantir a proteção do vassalo, além do feudo que ele lhe dava, enquanto que o vassalo ia estar a seu serviço militarmente. O feudo ele estava dividido em 3 partes: manso senhorial, manso servil e manso comunal. As terras ali em que ficavam a casa do senhor feudal, o castelo, e algumas instalações como moinho, como fornos, correspondiam ao manso senhorial. As terras em que os servos moravam, em que eles podiam produzir, eram as terras servis, ou manso servil. E o manso comunal fazia parte das florestas, os pastos, os pântanos, eram terras comunais
em que geralmente eles usavam para caçar, para pasto, para colher lenha, coletar lenha e enfim, para essas outras atividades que eles podiam fazer juntos ou em algumas exceções, alguns senhores feudais proibiam aos servos de também caçar nessas terras, fazerem outras atividades, mas não caçar. Mas enfim, essa era a divisão do feudo na época. Vamos falar sobre os deveres dos servos, que eram, na grande maioria, eram impostos, eram taxas que eles precisavam pagar com a sua mão de obra. A corveia é o trabalho que eles deveriam realizar nas terras do senhor feudal, para o senhor feudal. Então, geralmente, de 3 a 4 dias por semana, eles deveriam trabalhar nas terras do seu senhor. Imagine, uma semana só tem 7 dias, né? Eles trabalhavam, alguns chegavam a trabalhar 5 dias nas terras do senhor feudal. A talha era da parte da produção, da sua produção, nas terras que eram destinadas aos servos. 3/4 dessa produção seria destinada aos senhores feudais. As banalidades eram uma forma de pagamento, era pagar uma taxa pelo uso de alguns instrumentos que ficavam no manso senhorial. Que instrumentos, que instalações são essas, professores? Moinhos, prensas, fornos. Então, esses equipamentos, de uma forma geral, eles estavam nas propriedades próximas à casa do senhor feudal. Então, para utilizar desses instrumentos, eles precisavam pagar em produção também. Tostão de Pedro, na verdade, é o dízimo da Igreja Católica e a formariagem. Vamos falar disso, que na verdade é uma curiosidade histórica. A noite de núpcias do vassalo era, na verdade, a primeira noite, somente, não é? Somente como se fosse pouco, mas enfim, a primeira noite de núpcias era do suzerano, era do senhor feudal. Todas as noivas dos domínios territoriais do senhor feudal, isso era um direito que se tinha, era um costume, na verdade. O senhor feudal, o dono de todas aquelas terras, ele estaria com esta mulher na sua primeira noite de núpcias. Então, era um costume, era uma questão cultural. E alguns não usavam esse direito que possuíam alguns senhores feudais, mas isso é, inclusive, evidenciado na literatura. E era um costume também de outras civilizações, de outras sociedades, mas a gente tem muito mais referência disso durante a Idade Média. A organização social da Idade Média é muito simples. É uma organização bem simplificada. Essa pirâmide social estava dividida em apenas clero, no topo da pirâmide, nobreza e servos, população em geral camponeses. Pronto. Professora, não existiam reis nessa época? Existiam, sim, existiam os reis, mas os reis eles tinham aí apenas um poder simbólico, porque faziam parte da família real, mas eles não tinham poder político. Prestem atenção nisso. Durante esse período medieval, o que aconteceu? Uma descentralização do poder. O poder estava concentrado nas mãos de uma figura política, por exemplo, o Império Romano, nas mãos do imperador. E depois da queda do Império Romano, depois do processo de ruralização, e cada um foi para uma propriedade, enfim, e aí veio o sistema feudal. O senhor feudal domina a sua terra, tem poder político, manda no seu território. A Europa ficou permeada de senhores feudais com seus territórios, portanto, o poder ficou descentralizado. No início da Idade Moderna, a gente vai ver um outro processo, que é da centralização do poder nas mãos do rei. Então, o rei vai conseguir essa unificação e essa centralização do poder. Vai existir uma briga entre rei e senhores feudais. Isso é outra história lá no final da Idade Média. Mas aqui a configuração ela é essa: nobreza, aliás, clero, nobreza e servos. No final da Idade Média, nós estamos vendo como as coisas acabam se transformando, e aí nós vamos para o ressurgimento das cidades novamente, não é?
Mas assim, o que eu quero lembrar a vocês é que a Idade Média ela é dividida pelos historiadores entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média seria o apogeu do sistema feudal. A Baixa Idade Média é quando essa mentalidade feudal ela começa a ser questionada, existem algumas transformações muito significativas e é aqui que nós vemos o surgimento das feiras. Por quê? Porque as feiras elas vão surgir ainda muito timidamente, primeiro como um sistema de troca, mas depois essas feiras vão utilizar a moeda e vai ser necessária a padronização dessa moeda para que esse dinheiro pudesse ter um valor monetário de fato. Então essas transformações vão levar ao declínio do sistema feudal, tá? Surgimento das feiras, essas feiras passam a existir, essas feiras vão dar origem às cidades, não é? Por quê? Porque existe uma movimentação nesse espaço onde essas feiras estavam localizadas, até que surge aí as cidades no final da Idade Média. E essas cidades, a princípio, elas eram chamadas de burgos, daí o nome burguesia. Por isso que os burgueses eram chamados, a gente entende como burgueses, principalmente os comerciantes, por conta disso. Então, essas primeiras feiras do final da Idade Média, elas estavam localizadas principalmente na França, na Itália e na Bélgica. Essas feiras elas começaram a ser desenvolvidas próximas às estradas, para que houvesse o favorecimento dessa compra de produtos. E depois de um certo tempo essa feira acaba indo para perto dos castelos dos senhores feudais, porque existiam muitos saques, então era uma forma de certa forma estar protegido. Então essas feiras foram aumentando gradativamente, como eu disse a vocês, houve aí um tímido desenvolvimento da questão do valor monetário. É aí que tem início o que nós chamamos de capitalismo, tudo começa aí, essas feiras ganham lugar e nós temos aí, consequentemente, o declínio do sistema feudal, em que tudo estava baseado na terra, no feudo e nas trocas de produtos. Então as feiras elas ganham esse espaço significativo nas sociedades, elas surgem, daí se surgem as cidades que são chamadas de burgos. E já adiantei para vocês o conceito de corporações de ofício para a gente ver logo. Geralmente a gente estuda corporações de ofício no finalzinho da Idade Média, já como uma forma de transição para a Idade Moderna, onde há essa organização do trabalho, principalmente do trabalho do artesão. O que acontece no final da Idade Média com essas feiras, com o espaço para se vender mercadorias, e quanto mais o tempo passava, maior a necessidade de muitas mercadorias para serem vendidas. As pessoas se organizam em uma espécie de corporações de ofício. Então, assim, durante toda a Idade Média, o artesão, ele produzia o produto para ser dos senhores, dos nobres, enfim, geralmente até por encomenda. E o artesão, ele era dono de tudo. Quando eu digo tudo, é porque ele era dono de todo o processo de trabalho, desde adquirir a matéria-prima, de trabalhar aquela matéria-prima, finalizar a matéria-prima, até entregar para quem a encomendou. Então, todo esse processo estava concentrado nas mãos dos artesãos. Mas isso era demorado. Então, assim, com as feiras, com o ressurgimento do comércio, eles se organizaram em corporações de ofício, então eles colocaram vários artesãos em uma espécie de oficina e eles dividiram esse trabalho. Então prestem atenção, o sistema fabril, que vai ter início depois dessa fase do final da Idade Média, lá na Idade Moderna, ele vai ser caracterizado aqui pela divisão do trabalho nas corporações de ofício. O artesão na corporação de ofício, ele não tem todo o poder ali, todo o poder do trabalho daquele produto ali concentrado nas suas mãos. Não, eles estão divididos e cada um vai fazendo algo, alguma coisa, até o acabamento final desse produto. Porque assim, esse produto ia chegar nessas feiras, nesses comércios mais rápido, então iriam existir grandes quantidades desse produto para ser vendido.
Essas são as corporações de ofício, também determina o finalzinho da Idade Média, a grande transformação aí que dá início ao que nós chamamos de capitalismo. Eu espero que tenha ficado claro, pessoal, eu espero que essa aula tenha sido suficiente para elucidar muitas coisas em relação ao período feudal. História, tudo é causa e consequência, então nas próximas aulas a gente vai ver a continuação dessa história de uma forma mais minuciosa, como é que de fato o sistema capitalista chega para ficar e tem esse desenvolvimento, e com a formação dos estados nacionais, que é o que a gente vai ver depois.